Ai, ai, vamos lá. Aula de hoje. Vamos lá? Juízo eterno. Ai, gente. Deu saudade. Deu saudade de você, minha irmã. Deu saudade de você, meu irmão. A gente às vezes tá pertinho. Mas deu saudade quando lembrar. Nessa hora você vê que o quarto é um local de intimidade, mas congregar faz falta, irmão. Faz falta. Sabe, entrando aqui, a gente, semana passada eu falei que não ia pregar sobre escatologia. E aí eu vou te dar a lição número 1 da aula de hoje. Não cospe pro alto, porque quando você cospe, volta. E volta com mira laser apostólica. Falei que não ia pregar. Na aula seguinte, o que o apóstolo me manda? Escatologia. Tema escatológico, juízo eterno. Volta com mira laser. Não cospe pra cima porque volta com mira laser. E é mais engraçado, a coisa começa a te perseguir. E eu recebi uma mensagem no WhatsApp, alguém falando sobre escatologia, querendo discutir escatologia com todas aquelas teorias insanas, loucas ou algumas razoáveis. E a pessoa falou, olha, eu sou milenista, pré-milenista, isso e aquilo, e falou uns 10 nomes lá de coisas que ele era. O cara tava tão cheio de rótulo, que parecia aquelas malas que param na alfândega, cheia de rótulo, cheia de embalagem, né? O cara, eu sou isso, eu sou aquilo, pré-dispensacionalista, milenista, estilista, motorista, dispensacionalista. Falei, gente, e que hora que ele vai ser um cristão? E eu fiquei lembrando do sermão de John Wesley, muito famoso, de 1741, que você deveria ler, tá? Eu vou ver se eu deixo o link da pregação aqui embaixo para você ler, porque você deve ler esse sermão, tá? Esses sermões clássicos, assim, você tem que ler. Eu vou abrir com John Wesley, abro aspas. E muitos há que vão assim tão longe. Desde que a religião cristã está no mundo, tem havido muitos de todas as épocas e nações que foram quase persuadidos a serem cristãos. Mas visto que não traz proveito algum diante de Deus, ir apenas até aí é de grande... mas visto que não traz proveito algum diante de Deus ir até aí, é de grande importância considerarmos o que significa ser um cristão completo. Esse sermão se chama Quase um Cristão, né? E eu fiquei pensando, essa pessoa cheia de rótulos de teologias e doutrinas humanas e se orgulhando de ter aquelas doutrinas, e eu fiquei pensando, poxa, o que falta para ele ser simplesmente um cristão ou quase um cristão? Ele é quase um cristão. Eu lembro dele falar, só falta Jesus. É triste, eu tô rindo, mas é nervoso. Mas aí eu fui ler a nossa apostila, né, para estudar, para trazer para vocês. E mais uma vez, glória a Deus pela apostila. A apostila não entra nas contendas loucas de escatologia, ela tem o que você precisa para a sua vida cristã, para ter vida e vida em abundância, porque ela trata de doutrinas fundamentais e não doutrinas loucas. Então, nesse clima de live, que eu já estou profetizando a nossa live, vamos à introdução da apostila, e depois eu vou fazer uma introdução, tá? E depois a gente entra na apostila e eu vou comentando alguns pontos que eu achar interessante, eu vou trazendo alguns pontos. Enquanto isso,
Você prepara o seu caderninho, prepara suas anotações para o caso de você ter alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que você queira acrescentar, e a gente vai fazer isso no WhatsApp ao vivo. E também aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, tá? Seu WhatsApp, no status de WhatsApp, compartilha em tudo. Então a aula hoje é sobre juízo eterno, né? E quando a gente fala em juízo, o que nos interessa? De um mundo de informações, o que de fato é relevante? Se alguém fala que vai te processar e te julgar, a primeira coisa que você pergunta é: oi, pra quê? Como? Por quê? Por que motivo? Então, nessa aula de hoje a gente vai falar juízo eterno, por quê, para quem, e base do julgamento, graus de culpabilidade e outras cositas mais, né? Vamos trabalhar aqui. Mas antes da gente falar isso, eu tenho algumas coisas a pontuar. Porque a gente fala de juízo eterno a gente sabe, né? Alguns vão ser aprovados, outros não. Os que não vão para o inferno, condenação eterna. E aí eu acho importante a gente trazer uma introdução, não é uma aula sobre o inferno, mas visto que a igreja não estuda sistematicamente as doutrinas fundamentais, como a gente está fazendo aqui, as pessoas têm um conceito muito, muito errado. O crente tem um conceito muito, muito errado sobre o inferno. Porque a gente, querendo ou não, por falta de pregação acerca disso, o nosso conceito de inferno é moldado por Hollywood. A gente acha que o inferno é aquele inferno hollywoodiano, que parece mais uma rave em Copacabana, ou na Barra, a cobertura na Barra, parece que inferno é aquilo ali, né? E não é, queridos, não é. Vamos ver aqui. O povo erra por não conhecer as escrituras, definitivamente. A coisa é mais ou menos assim, em termos de juízo. Alguém tinha que beber o cálice da ira de Deus. A humanidade pecou, ponto. O cálice da ira vai derramar. Mas aí o que Deus faz? Deus segura o cálice aqui, com essa mão, com essa aqui, ele falou: vem, não, vem, pode vir, que eu estou segurando, eu vou reter. Não vou deixar agora não, vem pra mim, vem, pode passar, passa. Mas vai chegar uma hora que Deus, ele tá aqui, passa, vai chegar uma hora que ele vai falar: para. Daqui pra frente, para. Agora eu vou derramar. E aí Deus vai derramar. E o momento do juízo é esse momento. Um dia ele vai baixar as duas mãos e não vai reter a sua justiça e nem vai convidar mais. O povo que está chateadinho porque as igrejas, por causa da quarentena, as igrejas fecharam as portas, o povo está chateadinho. Igreja covarde, e os mártires que morreram pelo evangelho. Está chateadinho porque fechou a igreja? Porque fechou o prédio? A igreja não está aberta nem fechada, a igreja ela existe. É como o próprio Deus, ela é. O prédio pode estar aberto ou fechado. Aí vem cobrar. Não, a igreja tem que ficar aberta 24 horas. Para quê? Para você não ir? 24 horas? Que tem que estar aberto. O prédio que tem que estar aberto 24 horas é hospital, delegacia, loja de conveniência. Igreja, a igreja vive, querida, ela vive. Ela não respira, ela não fica com portas abertas. A igreja vive andando por aí, respirando por aí. A igreja sou eu, é o irmãozinho ali. A igreja não é aquele prédio de porta aberta. A igreja sou eu, é o irmão que está lá orando, que está dentro da sua casa. Somos um corpo. Aí a pessoa vem: não, a igreja tem que estar aberta, porque o povo está covarde. Deus não está cobrando. É engraçado que a pessoa não olha, né? Não vai, não frequenta. Mas a igreja deveria estar. Mas você não vai nunca quando está aberta. Teu irmão, tem um crente do lado da tua casa, você não vai. Está cobrando o quê? Porque só para se enrolar mais no dia do juízo. Porque você vai dar conta das suas palavras também. Crente ou não, você vai dar conta.
Mas então, isso é só uma prévia, querido. E então o céu é céu porque Deus está lá. O Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, Amor, Onipotente, Onisciente, Ele está lá. Por isso o céu é céu. E o inferno é inferno porque a ira de Deus está lá. O inferno não é terrível porque o diabo está lá torturando pessoas. Você acha que é o diabo que está torturando pessoas? O diabo vai ser... Gente, o diabo não está lá torturando pessoas. Quando ele vem para cá, ele tortura pessoas. No inferno, ele está refugiado. As pessoas falam que o diabo não tem nem as chaves da sua própria casa. Ei! O inferno não é casa de Satanás, não é a mansãozona de Satanás, não, querido. Inferno é manifestação da ira de Deus. A única coisa que tem lá é o fogo de Deus, pranto e ranger de dentes. Não é casa. O diabo não está confortável, ele não tem um trono. O diabo não tem um trono no inferno, acolchoado de veludo, para ele ficar sentadão lá com seu tridente, tipo Aquaman com tridente, ou Netuno com tridente, Poseidon, sei lá quem ele queira imitar. Tá enganado, gente. Aquilo lá, que se alguém vai ser torturado ali, vai ser ele. Se tem um lugar que o diabo não gosta, é o inferno, gente. Se fosse bom, eles não estavam querendo ficar aqui. Se o inferno fosse bom, eles não estavam querendo viver aqui, tomar e dominar a terra, como o local onde a gente vive. O inferno não é bom nem pro diabo, porque não pode ser, porque é o local onde ele vai ser condenado e a penalidade vai ser executada. Então, ele não está aguardando na salinha de espera, ele não está aguardando com a tornozeleira, né? Com uma tornozeleira eletrônica. Não, ele está sendo julgado. Gente, você está entendendo o nível de desentendimento que a gente tem? E por que não prega sobre isso? Quando vem culto de libertação, que é o culto que geralmente a gente fala de demônio, não fala em termos de doutrina. Então, a gente acaba não sabendo a doutrina básica e quer fazer batalha espiritual, falar sem que o povo entenda a doutrina básica. Aí fica isso, acha que o inferno é maravilhoso. Muita gente querendo ir para lá. Mas o inferno só é inferno porque a ira de Deus está lá. Então vamos parar de falar que Satanás não tem a chave da sua própria casa, porque o inferno não é casa, tá? Não é rave. E inferno é a ira do Deus poderoso, é a sua perfeita justiça sendo revelada contra os homens por toda a eternidade. A ira de Deus virá de tal maneira que os homens vão clamar que as rochas caiam em cima deles para escondê-los da ira do Cordeiro. Gente, antigamente apedrejamento era uma punição cruel, porque era lenta. A pessoa não morre na primeira pedrada, dificilmente. Geralmente era considerado uma morte cruel e lenta. E quando fala que eles vão clamar para que uma rocha caia em cima dele, sabe, tipo assim, mata, pode tacar uma rocha e eu morrer lentamente, mas é nesse sentido de que sabe, que vem a pior penalidade humana. Nada se compara ao que vai ter no inferno. E você pode falar, Ali, mas eu não acredito nisso. Não importa o que você acredita, o que importa é o que está escrito nas Escrituras. O que importa é o que a Bíblia ensina. Viver sem Deus, morrer sem Deus, separação total, excomunhão, e não apenas a separação total de Deus, mas estar debaixo da ira de Deus. Em toda a sua intensidade, porque a justiça precisa ser derramada. Deus é amor, Deus é santo, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. A justiça precisa ser derramada, tem que ser derramada e vai ser derramada quando alguns de vocês estão assistindo esse vídeo. A justiça vai ser derramada sobre alguns de vocês. Ah, que isso? O vídeo está na internet. Não é possível que todo mundo que vai assistir esse vídeo só tem salvo assistindo esse vídeo. Que bom que você estiver salvo. Bom para você. Mas não é apenas filho de Deus navegando na internet, não tem apenas filho de Deus dentro da igreja e não tinha apenas filho de Deus na igreja primitiva. Tinha anticristos ali.
a ira de Deus vai ser derramada sobre alguns de vocês por toda a eternidade do inferno. Ah, mas você, Lia, sobre você não? Eu não relativizo a paternidade. Eu não relativizo as escrituras. Eu não relativizo e não negocio com o pecado. E quando eu tenho algum problema, quando eu tropeço, quando eu erro, quando eu vacilo, porque eu sou muito vacilona, quando eu erro, eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu chego pro meu Pai Celeste, eu falo com o meu Pai Celeste: papai, vamos conversar, porque eu vacilei feio, tropecei feio, preciso me consertar. E eu tenho um advogado junto ao Pai. E esse advogado me defende. Tem gente que acha que Jesus é funcionário dele e acha que Jesus é obrigado a defender a causa dele. Jesus não é seu funcionário, você não é cliente de Jesus. Jesus é advogado porque ele é seu Senhor. Quando ele é seu Senhor. Entendeu? Não tem salário que você possa dar para Jesus. Não tem pagamento que você possa fazer para Jesus advogado. Por você te defender. No dia do julgamento, ele vai virar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Ah, mas então como é que você sabe que está salva? Assiste uns videozinhos de umas aulas atrás, a gente falou sobre isso. A ira de Deus será derramada sobre toda a eternidade no inferno, por causa dos crimes que você tem cometido e continuará cometendo pela eternidade. O ódio do seu coração contra a soberania de um bom Deus. Isso está visível no mundo espiritual. Você pode maquiar, pode enfeitar. Aliás, um alerta. Você que odeia a igreja, odeia os crentes, seu ódio é contra Deus e ele sabe disso. Ele sabe que seu ódio não é contra aquela pessoa, contra teu pai, contra tua mãe que é crente, contra teu irmão que é crente, contra teu vizinho que é crente. Deus sabe muito bem que quando você está falando mal dos crentes, é dele que você tem raiva. Deus sabe disso. Porque você não é capaz de ver Deus, mas você vê os filhos de Deus e você fica com raiva porque eles carregam a aparência de Deus, eles se parecem com Deus e você odeia isso. Então você escolhe aqueles mais fracos na fé e começa a apontar os erros dele, apedrejar, derramar seu ódio, mas um dia Deus vai derramar a ira dele sobre você também. Arrepende-te. A chama da ira de Deus estará acesa sobre você também. Então você vai entender a diferença entre batismo de fogo e o batismo nas águas. Eu aconselho que você opte pelo caminho que dá no batismo das águas, que é aceitar o Senhor e trilhar o caminho das águas ali, tá? Então vamos a Gálatas 3:10. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Todo homem que tenha quebrado apenas uma lei de Deus está debaixo de maldição. Ah, meu Deus, Maria, como é que eu vou fazer? Uma lei basta quebrar, olha só. A gente falou sobre viver pecando. Tropeçar na lei é uma coisa. Quebrar o mandamento, esse mandamento aqui não vale para a minha vida, eu não creio nisso, isso é outra coisa. Deus se importa com um pacote. Ele deu um pacote, um combo de leis para você, né? Jesus resumiu ali, olha, ama a Deus em primeiro lugar, ao próximo como a ti mesmo. Mas o pacote importa. Você não pode achar que cumpriu a lei de Deus cumprindo só aquelas partes que você acha certo. Por quê? Porque se você só crê no que você acha certo, então você não crê em Deus e na palavra de Deus. Você crê em você. Você crê em você mesmo. A tua fé é em você, não é em Deus. É no que você crê. E de onde vem? Vem de mim. Eu creio no que eu acredito. Você crê em você. Sua fé não está em Deus. Você não está salvo, cara. Você acha que o seu senso de certo e errado vai te livrar no dia do juízo? Isso é autoindulgência, isso não salva. Sua justiça própria não salva, sua justiça própria não passa de trapo de imundície. Todo homem que tenha quebrado apenas uma lei está debaixo de maldição. O que isso significa?
Ser uma maldição significa que somos tão odiosos e nossos pecados tão desprezíveis, tão horríveis, para o padrão de santidade de Deus, que quando essa pessoa que se torna maldição, ela entra nos portões do inferno, o céu inteiro, a criação inteira aplaude de pé. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos livrou de fulano. Tem noção? Obrigada, Senhor, porque estamos livres da perversão, do achismo, da justiça própria dessa pessoa que só acreditava em si mesma. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos livrou da convivência com a incredulidade. Querido. E Gálatas 3,13 continua: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Tornando-se maldição no nosso lugar e por nós. Então você gostar ou não do que está escrito não faz diferença. Porque no dia do juízo, Apocalipse 20, 12, eu vou ler o texto. Apocalipse 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Por que a sua opinião não conta no dia do julgamento? Porque você é o morto que está falando aqui. João fala: eu vi também os mortos. João viu você. João me viu. Viu os mortos. No dia do juízo você está morto. Você não vai se defender. Suas brilhantes dissertações, suas colocações, suas teologias, teorias, você não vai poder falar nada, porque você vai estar morto. Você vai depender de Jesus para defender você, porque está morto. Morto não defende, morto não fala, morto não se justifica. Morto não julga, não advoga, não emite opinião, mas a sua vida vai falar sobre você e por você. Seus atos, seus pensamentos vão falar sobre você, vão falar quem você é. Os seus pensamentos falam quem você é. Hoje ninguém pode saber o que você pensa. No dia do juízo, isso vai estar tudo registrado lá no livrinho. E seus atos também. E eles vão falar sobre você. Aquilo que você faz em oculto vai estar às claras, para todo mundo ver. Ah, mas e os falsos pastores? E como é que vai ser julgado essas pessoas que seguem os falsos pastores? Os falsos profetas? Triagem, filha. Deus separa bodes e ovelhas. Bodes e bodes, bodes e ovelhas. Deus separa o rebanho. Quem segue o falso profeta é falso crente. Falso profeta é a triagem de Deus, começando aqui. Você vendo a triagem, olha só. O cara ali só fala de dinheiro. O cara só fala de coisa que não tem nada a ver com Deus. Prega um monte de heresia. E tem bilhões de pessoas seguindo. Elas estão seguindo o que elas querem ouvir. Não é Deus. Não é Deus. Ah, mas tá vendendo evangelho. Tem bilhões o cara lota Maracanã. Tá? Bilhões de pessoas que não seguem a Deus. Triagem, gente. Olha o juízo. Isso é o juízo acontecendo diante dos seus olhos. Juízo. Se você nunca viu o juízo, aí olha para isso. Igreja lotada, com pessoas pregando heresia, pregando falso evangelho, isso é juízo. O juízo, a gente fala juízo final, porque tem alguns juízos antes, esse é um deles. Então, isso é triagem, querido. Pode lotar Maracanã. Eu tô aqui para despertar você. Tô aqui porque eu quero acordar você para essa realidade. Se cursa para crente, mas está na internet por alguma razão, Deus me tocou hoje para falar isso para quem não é crente. Desperta tu que dormes. Tá bom? É bom para você. Dói, é amargo, que nem carqueja, que nem boldo. Mas é cura. É amargo, mas é doce. É amargo na boca, mas é doce aqui dentro, ó. É vida para você, é saúde. Então vamos para a apostila? Deixa eu abrir aqui, eu tô lendo aqui.
Vamos lá, página 59, juízo eterno, lição 9. As pessoas perguntam por que Deus justificará muitos no fim dos tempos e por que ele vai condenar outros. Bom, a resposta é que a existência do inferno e do paraíso são necessários, porque Deus é um Deus justo e seria injustiça da parte dele dar uma eternidade igual aos bons e aos maus. As pessoas acham que Deus é bom e Deus é bom, mas esquecem que Deus é justo e recompensará cada um segundo suas obras, aquilo que eu falei. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Ao estudar sobre o juízo eterno, o discípulo tem que entender que não é alguma coisa, isso não é inventado por teólogos, mas é uma coisa estabelecida pelo próprio Deus. É preciso entender que Deus é amor, mas também é juízo. Seu juízo é a manifestação do seu amor e santidade. Quem não corresponde ao seu amor e santidade entra debaixo desse juízo. O juízo eterno faz parte dos fundamentos da fé e da obediência, que estão em Hebreus 6,12. Fala assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Como o discípulo pode ver, existe uma interligação entre os fundamentos, um se entrelaçando no outro. Por exemplo, o arrependimento de obras mortas vai repercutir no batismo e no juízo dos crentes perante o tribunal de Cristo. O juízo final está diretamente ligado à ressurreição dos mortos. Porque é um processo, entendeu? E por que haverá o juízo? Por que eu tenho que ser julgado? Por que vai haver o juízo? Você está falando que tem que acontecer? Tem. Por quê? Por que razão? Qual o motivo? Por causa das demais obras, da perversão humana. Romanos 2, 5 a 12 é bem claro quanto ao juízo dos que rejeitam a Cristo. Examinando esses textos e tantos outros do Novo Testamento, você consegue ter uma ideia. Vamos lá, página 60. A Bíblia é bem clara quanto ao juízo final daqueles que rejeitaram a Cristo Jesus. João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Quem não crê em Jesus, ele está dizendo, ou que Jesus era um mentiroso, ou que Jesus era um lunático. E ele, no dia do julgamento, o que essa crença vai depor contra ele? Olha, ele falou que Jesus não era o que a Bíblia dizia que era. Então, na mente dele, ou Jesus, não é que eu não acredito, Jesus era um cara legal. Não. Está sendo colocado Jesus, você está dizendo que Jesus é um mentiroso, é um lunático. Ambas as formas não vão ser legais para você. Porque não faz sentido Jesus fazer tudo o que ele fez e mentir. Não dá para fazer o que ele fez mentindo. E ainda que ele fosse um lunático, não dá para fazer o que ele fez sendo lunático. Não dá, querido. Não é lógico. E se ele fosse lunático, mas dele veio amor, e as pessoas testemunharam isso. E se você não crê nele, você também não crê no amor, você não crê nos frutos do Espírito, você não crê na paz, você não crê na mansidão, no domínio próprio, na sabedoria, porque isso tudo vem de Jesus. Você vai ter que viver sem essas coisas. Se você não gosta de Jesus, você vai ter que viver sem todas essas coisas. Você vai ter que viver sem alegria e sem paz, porque isso são obras do Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus. O juízo de Deus virá sobre todos que ouviram o Evangelho da verdade, mas devido à sua incredulidade não receberam a Cristo, como afirma Marcos 16,16. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Paulo foi quem mais abordou a questão do juízo final, tanto em suas pregações quanto nas cartas que escrevia às igrejas. Existem pessoas que são como os filósofos de Atenas, que não se interessavam em ouvir o que Paulo tinha a dizer sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Eles riam. Eles gostavam de ouvir as ideias, mas eles não acreditavam, porque não fazia sentido para eles. Alguns textos, você tem que ler, é bom que você leia 2 Coríntios 5,10, Gálatas 6, 7 e 8, anota aí na sua apostila. Então, o juízo vem sobre os incrédulos. Quem crê e foi batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. O juízo virá por causa da rebeldia contra Deus,
Vamos lá para a página 61. Em 1 Pedro 4,17 fala assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Nesse texto, o apóstolo Pedro mostra que os crentes, ou seja, a igreja, serão julgados. E quanto mais os ímpios. E esses também terão que comparecer perante o tribunal de Deus, acreditando em Deus ou não. Então, eu costumo brincar e falar que todos os caminhos levam a Deus. Sim, diante do tribunal de Deus, todo mundo, sem exceção, vai comparecer diante do tribunal de Deus. Todos os caminhos levam a Deus. No caso, ao tribunal de Deus. Pensa nisso. Acreditando ou não, um dia você vai estar diante de Deus sendo julgado por ele. Tá? Uns vão estar lá diante de Deus como cordeiro. Já vão estar, vai ser julgado, absolvido, já vai entrar lá recebendo galardão. Beleza? Outros, quando chegar na fila, você... espera aqui do lado um pouquinho. E tem o juízo passado, né, que fala... O discípulo de Cristo deve entender que o juízo que Deus... o juízo de Deus não vai ser somente no futuro, o que de fato ocorrerá, mas também tem seu aspecto passado, porque ao morrer, Jesus morrer na cruz, ali Jesus julgou o pecado do homem. Então a morte de Cristo tem dois aspectos importantes. Ela perdoa o homem do seu pecado original, cometido lá em Adão, e perdoa continuamente dos seus pecados enquanto vive a vida cristã. E perdoa enquanto você está morto, porque enquanto você está morto, não está fazendo nada mais. Seu coração continua odiando, seu coração continua mergulhado no ódio ou mergulhado no amor, vai continuar da mesma forma. Então a morte de Jesus condenou o mundo e Satanás, que se tornou o príncipe desse mundo, conforme João. Mas a mesma morte que condena o mundo salva o homem do seu pecado. Como resultado, o pecado do ser humano foi julgado e condenado, porque Jesus recebeu sobre si a punição que era para todos os homens. E por essa razão, a pessoa que tem seus pecados perdoados está livre dessa condenação, graças a Jesus. Existe uma diferença entre pecado e pecados. O pecado original, que passou de geração em geração, como nós vimos nas outras aulas, desde Adão, que deu origem a uma linhagem de homens em pecado, né? O pecado que as pessoas já convertidas cometem na jornada cristã, isso também é perdoado. Tudo isso é perdoado na cruz. E ao morrer na cruz, Jesus julgou a natureza pecaminosa do homem, julgou a natureza pecaminosa do homem. Vamos lá, página 63. O julgamento do crente e dos ímpios. Deixa eu falar aqui antes. Qual vai ser o critério do julgamento, do juízo? Né? E o que vai ser julgado? Então, todas as coisas que foram feitas na vida, o que inclui as obras, as palavras, os pensamentos. E a palavra está em Mateus 12:36, toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do julgamento. Os pensamentos em 1 Coríntios 4:5, não somente Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. Qual será o critério de julgamento no juízo final? A eternidade ao lado de Deus ou a condenação eterna no lago de fogo? Depende exclusivamente se a pessoa está vestida com a justiça de Cristo, ou seja, sem justificação pela fé em Cristo é impossível ser absolvido. Não há salvação fora de Cristo. E o critério para a salvação não são as boas obras, mas a graça. As obras serão julgadas, mas a fé é o critério. Tá? Então tem uma relação íntima entre fé e obras, porque a verdadeira fé revela a si própria nas obras, ou seja, as obras são a evidência da fé. Se alguém tem fé verdadeira, necessariamente produzirá boas obras. Então, no julgamento dos crentes e dos ímpios, a gente tem o julgamento das obras dos crentes será perante o tribunal de Cristo. O comparecimento perante o tribunal de Cristo é inevitável, isso está em Romanos 14, 10, 12. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu?
Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor diante de mim. Diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos aqui a próxima página. As obras que os crentes praticam serão lembradas no tribunal de Cristo. E a gente precisa entender que o tribunal de Cristo, em que os crentes comparecerão, não é para condenação, mas para julgar as nossas obras e dar o galardão a cada crente. Salvação já foi conquistada na cruz, foi garantida pela morte e ressurreição, ok? O tribunal de Cristo é outra coisa. A Escritura dá a entender que as pessoas, depois de julgadas, receberão galardões, e alguns receberão galardões maiores, outros menores. Então, esse não é um juízo para condenação, mas é um juízo para receber galardão. O julgamento dos ímpios será perante o trono branco, isso é, perante Deus, quando João fala em Apocalipse 20, 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, aquele texto que eu li. E por fim, a Escritura estabelece uma base para o julgamento. De acordo com o critério das obras, nos livros haverá, segundo parece, graus de culpabilidade. Voltei. A Escritura estabelece uma base para o julgamento. De acordo com o registro das obras nos livros, haverá, segundo parece, graus de culpabilidade. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E por ser um fundamento importante na vida do cristão, esse tema deve ser de domínio para cada crente. Então a gente tem que dominar esse tema. A nossa exposição aqui não é uma exposição exaustiva de Apocalipse, não é uma exposição exaustiva do juízo. A gente falou o que é importante, o que você precisa saber. Se alguém vai te julgar, você tem que saber por quê, né? Por quê, para quê, como se defender. Você não vai poder se defender, mas você tem um advogado junto ao Pai. E por isso você tem que estar alinhado com ele. Então, é bem basicão, mas é exatamente o que é tudo que você precisa saber. Mas se você quiser estudar mais, procure a escatologia bíblica que você vai saber mais. Eu não gosto muito porque entra muito em discussões que não dão em nada. A discussão é legal, o debate intelectual é legal, mas ele tem que chegar a algum lugar. Quando não chega em lugar nenhum, alguns teólogos ficam chateados porque alguns textos, algumas ideias não se fecham. E é assim que Deus quer. Então não adianta querer fechar a porta que Deus deixou aberta, né? Estou aqui tentando fechar a porta que Deus deixou aberta. Paciência. Queridos, fiquem com Deus. Graça e paz. Eu continuo com saudade de vocês. Quarta-feira, Amandinha, ó, coração pra você, ó. Tá? Tamo junto orando aí por você. Beijo, queridos. Fica na paz.